Bom, eu tinha preparado aqui só uma folha de papel, porque achava que o que eu ia falar aqui seria assim um funil, um resumo mais ou menos do que Marcos falou. Mas antes de falar nisso, eu vou me apresentar como ele pediu. Eu sou baiano, nasci aqui em Salvador, 6/12/57, tenho 52 anos de idade, mas digo que tenho 40. Todas as revistas, porque é uma praxe artística. E os meus colegas de escola gostam. Adoro isso. A juventude também, além de ser psíquica, ela tem que ser institucional. É sempre bom a gente ser jovem. E estudei no Maristas e meu pai queria que eu fosse engenheiro e eu não queria ser engenheiro porque eu gostava de desenhar, pintar, enfim, um artista, né? E meu pai queria que a gente fosse sempre, falava engenheiro, falava sempre mais forte do que outras profissões, obviamente sem menosprezá-las, né? Mas na época de dificuldade, deles nos criarem e tal. Mas eu sabia que na engenharia eu não ia para lugar nenhum, porque eu não era bom de matemática e também, coincidentemente, por ironia do destino, hoje eu trabalho até mais como engenheiro do que como arquiteto, porque na parte de arquitetura eu sou muito dedicado às obras. Eu não gosto da parte decorativa da arquitetura, mas eu gosto da parte construtiva. Então, todas as minhas obras que eu faço até hoje, eu estou à frente, olhando desde a parte da fundação, e quando chega na hora da decoração ou da arquitetura de interiores, eu dou uma desculpa, saio de baixo, porque eu sei que não é bem a minha área. E adoro a música. Eu tive um start para começar assim, a profundidade do objetivo da palestra. Eu achei que no que eu fazia, o brasileiro tinha duas grandes paixões. Aliás, ele tem duas grandes paixões, e que isso vem dos nossos avós, pais, etc, etc. É o carnaval e o futebol. Isso até qualquer lugar do mundo você ouve. O brasileiro é a terra, o Brasil é a terra do carnaval, é a terra do futebol. E aquilo sempre estava na minha cabeça. Eu disse, poxa, se o Brasil tem essas duas paixões, aonde eu me encaixo? Eu disse, no futebol, zero. Porque eu nunca fui bom de bola, nunca gostei de bola, até brinco, bato minhas peladinhas e tal, mas não era a minha. E no carnaval, além de ser um grande fulião, porque eu sempre fui um moleque assim, da farra, das festas, eu tocava violão. Eu disse, poxa, quem sabe no carnaval eu possa me encaixar pela música. E foi aí que surgiu o Bloco Pinel, que naquela época, é até bom porque na palestra Pedrinho da Rocha, que é o meu parceiro no carnaval, é o maior criador do carnaval, com Sainer, a empresa de marketing dessas marcas todas carnavalescas que você vem por aí. Eu sempre estou colado com ele, qualquer coisa ele pode me corrigir. Eu achei no carnaval que a música iria me introduzir esse mundo. E aí, naquela época, os blocos estavam começando, Camaleão, Eva, Pinel, onde eu fui fundador, e aquela revolução do trio elétrico, do Osmar, onde trio elétrico era coisa de bairro de subúrbio, e depois o negócio do carnaval, como ele falou, Marcos, que começa a agregar valores, porque pessoas de fora vêm para o carnaval e deixam aqui uma verba, hospedagem e tal,
aquele business de entretenimento que me despertou para o negócio. Então, eu foquei nisso aí, peguei o bonde andando com o Camaleão e o Eva, fundamos o Pinel, e o Pinel cresceu. Depois veio a briga, porque os donos de bloco achavam que eram donos da gente. Então todos os artistas bem-sucedidos terminaram saindo dos seus blocos, porque o Eva mesmo já passou por vários artistas, o Camaleão já passou por vários artistas, os internacionais, porque eles são uma entidade. É como se fosse uma escola onde a gente começa a nossa frequência e depois se forma e ou vira empregado da empresa ou parte para ser empresário também, né? Aconteceu isso com todos nós. Aí eu criei o Asa de Águia, saí do Pinel, fui para o Crocodilo, depois do Crocodilo eu fui para o Eva, depois do Eva eu fui para os internacionais, depois dos internacionais eu disse assim, poxa, está na hora de eu ser dono, porque aqui eu já fui empregado, já fui parceiro, agora tem que ser dono, porque vou aumentar minha receita, vou ter mais liberdade. Que ano mais, né? O ano foi depois dos internacionais, foi 2001, que, olhe bem como foi a verdade, porque tudo na minha vida é um start assim, o bonde está passando, ou você pega, ou ele passa. Eu disse, poxa, eu tenho um sócio que ganha 25% com o Asa. O Asa de Águia é uma empresa onde eu sou sócio de um colega meu, arquiteto também, Marcelo Brasileiro. Então, resumindo, eu ganho 50% do Asa e ele ganha 50% do Asa. Quando a gente ia para o Eva, para o Camaleão e tal, a gente ganhava 25%, porque era 50% para o Eva, ou internacionais, tá? 50% para o Asa. Aí meu irmão, que tinha um bloco na Barra, fez assim, Dovalino, você não quer vir para a Barra não? Eu disse, você não vai fazer o que na Barra, rapaz? Ele disse, eu estou te dando um bloco na mão. Aí eu fiz, como assim? Porque eu comprei um bloco aqui, se você quiser, você é dono. Aí eu, plim. Mas na Barra, eu não podia ter sido na Avenida, velho. Não, só tem esse, é pegar lá. Aí eu, 25 mais 25 dá 50. Aí ficou 25 para meu irmão, né? Porque dividindo, ele como dono e eu como meu sócio. Quando meu sócio falou, peraí, não mexi na sua proporção, tá igual. Só que o cara me chamou aqui para ser dono, coincidentemente é meu irmão, não temos que brigar, porque provavelmente brigaríamos. Era natural, como vários brigaram, vários se separaram, até hoje se separam. Mas a oportunidade de ter sido dono naquela situação me fez com que eu continuasse de bem com o dono do bloco e o dono da banda, os donos, e eu fiquei com a maior parte. Aí eu disse, vou mudar para Barra. Aí mudamos para Barra. A Barra foi crescendo, e hoje o negócio lá já está pegando fogo. Já não tem mais espaço, daqui a pouco vai ter que ir para outro lugar, que eu já estou com um plano na minha cabeça que se chama Cidade do Axé. Mas isso é outra história, porque já deu muita polêmica, e é como eu disse, eu tenho uma paródia na minha vida que diz assim, o Leonardo da Vinci foi dizer que a lua girava em torno da terra, a igreja, para não botar ele na fogueira, botou ele 14 anos preso numa igreja para ficar pintando. Foi isso que aconteceu com ele, agora, você foi um herege, para não incendiar aqui, você vai trabalhar para a gente. Hoje acontece a mesma coisa, quando eu falo da Cidade do Axé, aí vem as revoluções, mas a cidade do Axé, só um resumo rápido, é o que? A profissionalização de um setor do carnaval
que é o carnaval é um business. O povo entrará de graça na cidade do Axé, como sempre, mas o camarote, a arquibancada, o raio laser, o helicóptero, a produção hollywoodiana, não dá para fazer na Barra, nem muito menos na Avenida 7. Não dá. Para você fazer uma super produção, tem que ter arquitetura, engenharia, projeto. Ou você cria um espaço, ou você não vai criar nada. Mas para as pessoas aceitarem isso, demora. Interessante, né, Paulo? Em São Paulo e no Rio, em São Paulo. É isso, mas o baiano demora até para acordar. É isso aí, você falou. Não estou falando mal da Bahia, mas o baiano demora para acordar. E isso eu tenho que respeitar, porque não entendi. Acabei de comprar um terreno de 1 milhão de metros quadrados em parceria com 4 empresas ali na Aeroporto. Já recebi uma proposta de outra empresa construtora de um terreno de 3 milhões de metros quadrados na mesma região. E ontem, na semana passada, recebi um telefone de Carlinhos Brau dizendo que está com um empresário holandês com uma terra não sei aonde, que ele não quis dizer, para fazer o projeto. Ou seja, o projeto tem que ser numa área privada, mas não é um projeto privado. É aí onde está a confusão. Duval vai privatizar o carnaval e não sei o que. Não, como é que eu posso botar um balão de 50 metros com a cara de seu Osmar Macedo, ou um raio laser, ou uma espaçonave descendo no meio do negócio na Avenida 7? Não tem condição. Nem eu quero ser dono do carnaval. Eu só estou apenas dizendo às pessoas que para projetar um mega teatro do carnaval, como os americanos fizeram isso na Disney, lá no Pântano, Las Vegas, no deserto, ou Dubai, tem que ter o quê? Área, projeto e execução. Mas investimento. Então, vamos por aí. Vamos ver se isso vai acontecer. Esse é o futuro, né, Duval? Esse é o futuro presente para mim, porque as privatizações, as semi-privatizações já existem no carnaval. Alguém aqui entra num camarote sem pagar? Alguém aqui entra num bloco sem pagar? É só botar o povo para entrar numa área de graça, como simples, direito de revista, é só o que me interessa. Eu não gosto de arma. Então tem lá as baias, né? as catracas, e você vai entrar no evento. Aí só quero ter esse direito, só porque eu não, arma não, né? Não vai para. Quem disse que o povo não gosta de segurança? Qual é o povo que gosta de ficar numa porta do bloco tomando murro, tapa? Isso não existe, isso é utopia. Mas as pessoas jogam logo a responsabilidade do povo. Não, porque o povo é mais sabido do que a gente. Porque ele sabe aonde é que ele é usado e ele sabe quando não é usado. Mas isso é um problema social que vai ser desenvolvido ao longo do tempo. Então, essa minha pequena apresentação vai levar agora ao meu funil. O funil. Pena não ter um quadro aqui, mas não tem problema. Ó, faz de conta que aqui no centro desta parede, tem uma palavra que é de interesse de todo mundo aqui. A palavra sucesso. Que é
tema o funil, né? Tudo que vai entrar nesse funil vai pingar aqui a palavra. Use o vidro. Ah, o vidro, pronto. Aqui, ó. Obrigado. Você tem aqui a palavra sucesso. Aqui você tem um funil. A próxima palavra depois do sucesso é realização. Se você foi um cara bem sucedido, você se realizou. Concorda? Lógico. Poxa, passei no vestibular, se realizou. Poxa, ganhei na loteria, se realizou. Todas as realizações, sucesso para mim é isso. É assim a consolidação de um sonho, a realização de uma vontade, a sorte, isso que eu vou contar para vocês daqui a pouco. E depois da realização, tem a outra palavra que mexe com o ego da gente, se chama reconhecimento. Reconhecimento. Que é os flashes, as revistas, né? Gisele Bündchen, blá, blá. Isso é o reconhecimento, que é a mídia. Agora vamos para o funil, que é a pior parte. Está aqui, ó. Criatividade, trabalho versus trabalho, ambição, sonho, sorte, amor, fé, vontade, paz, dom, saúde, aqui também, saúde, investimento, dedicação, cultura, educação. Aí, meu irmão, a gente vai botar aí talvez uma infinidade de palavras para chegar ao sucesso. O funil é sucesso. Então, vamos lá. Ó o bonde, hein? Você está parado, de repente passa uma mosca voando na sua frente, você tem um sonho. Você acha que aquela mosca vai lhe dar sucesso em alguma coisa. E você elabora os seus planos com aquilo. Ou você está no meio da rua, vê uma coisa que lhe interessa, como ele falou aqui, uma coisa interessante, copiar, isso é importante. Foi copiando que a China se tornou a maior potência mundial, ou uma das mais potências mundiais, porque ela aboliu, ela disse que toda a criação era patrimônio da humanidade chinesa. Ou seja, quem criar coisas boas, vamos fabricar, imitar ou evoluir. Eu acho interessante, porque isso acontece com o nosso trabalho todo dia. Eu pego o meu trio, aí crio uma passarela. No ano que vem todo mundo tem. Eu pego o meu trio, aí boto uma porta abrindo. Todo mundo vai com a pia. Mas será que não é uma realização para você que criou ver as pessoas copiando? Afinal de contas, se copiou é porque é bom. Os piratas, Deus me livre, guarde, está falando propaganda dos piratas. Mas o que os piratas de disco nos ensinou? A fabricar produtos baratos. Como é que meu disco custa R$30 e o dele custa R$1, R$2 ou R$3? Ah, porque ele não paga direito autoral. Ah, porque ele não paga isso. Ah, porque ele não paga. Mandei minha empresa fazer um levantamento. Quando fez o custo de tudo isso, dava R$4. Que margem de lucro é essa? Tudo bem, se as gravadoras chegaram a ter uma margem de lucro e que mantiveram isso por anos e anos, essa hegemonia, esse poder, parabéns para elas. Mas um dia o povo se revolucionou, alguém inventou alguma coisa
que é como ele disse, tem o lado bom e o lado mal. Aqui nesse funil, até assassinato leva ao sucesso. Depende do lado negativo que você interpreta, ou do lado positivo que você interpretar. Esse lado negativo não foi assim quando os governos derrubaram os faraós, entenda, tem o lado bom e o lado ruim, ele anda de mãos dadas, mas todo mundo busca isso aqui, o sucesso. E aí é que entra o principal da história. O que é o sucesso para você? É o poder? É o dinheiro? É a fama? Para mim são duas coisas: saúde e paz. Porque saúde, você é uma pessoa extremamente realizada, e paz, você é uma pessoa que está sempre bem com a vida. Agora, se você é rico, é pobre, teve uma criatividade boa, inventou um negócio que funcionou, e etc, 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 parabéns, cada um vai ter o seu lado, mas somos humanos, quando morrermos vamos para o mesmo lugar, entendeu? Não adianta ouro nem prata, porque você vai querer mesmo ter paz, né? Porque quem sabe lá o dia de amanhã. Então a gente consegue perceber que o homem costuma dar voltas na sua vida para cair no mesmo lugar. Se não fosse assim, a natureza não era tão sábia, porque você nasce criança e morre criança. Um velho é uma criança, entendeu? Que faz um bocado de besteira, pior até do que as próprias criancinhas, né? E quanto mais velhos eles vão ficando, mais crianças eles vão se tornando. Então, se você entender que esse círculo existe, aí eu mudaria o curso da história agora. O bonde, ele volta, ele não vai só, não. Ele vai passar em sua frente várias vezes. Ele vai e volta, ele vai e volta. Não se sabe quando. Porque se você soubesse, você era o cara mais poderoso do planeta. Mas você tem que estar alerta, você não pode estar dormindo. Você não pode estar em casa só dormindo. Dormindo é bom para ganhar saúde, tá? Mas você tem que estar, poxa, eu recebi uma música de um rapaz de Maceió. Como é o nome da música? Vale Night. Aí eu ouvi a música. Ó, interessante esse tema. A música está meio assim, né? Eu vou pegar. Liguei para o menino. Eu gostei da sua ideia. Posso mexer na música? Pode. Aí eu peguei a música, pique, muda a palavra, não sei o que, bota um tom, bota outro tom. Aí transformei no jeito que eu achava que era interessante. A ideia do Vale Night não foi minha. Mas eu percebi que a ideia dele era oportuna para o meu trabalho. Todo dia eu recebo: Duval, para o ano você tem que ser o Draculino, para o ano você tem que ser o Zorrolino, para o ano você tem que ser, e eu fico só, poxa, essa ideia é boa, poxa, essa ideia é boa, essa é ruim, tá? Aí eu fico arquivando aquele material, porque às vezes uma ideia pode vir de um de vocês. Pedrinho mesmo já deu várias. Porque às vezes quem está de fora me vê melhor. Você é um artista que representa um momento do carnaval, e esse momento vai lhe tornar alguma pessoa em evidência. Então, qual é a evidência? É você fazer algo que lhe surpreenda o público, e cada um tem uma forma de surpreender. Não é dizer o que Duval vai fazer, que vai ser igual ao que Ivete vai fazer, ou o que Bel vai fazer, ou o que Ricardo Chaves vai fazer, ou o Netinho. Não, cada um tem um estilo, cada um tem um conceito, cada um tem uma postura, cada um tem uma visão, mas todos querem
o sucesso. Então, esta palavra, eu não interpreto ela como uma palavra de artistas. Eu acho que essa palavra é uma palavra humana, aonde todos nós aqui queremos ter sucesso, até na nossa família, de educar bem os filhos, até da saúde, de ter sorte de não ter uma doença grave ou alguma coisa que lhe leve a um canal dissipado de energias, ou que você tenha algo que lhe arremeta ao sucesso, como se você se doar até a pobreza, como monges ou pessoas que cuidam das outras pessoas. Tudo isso é riqueza, é sucesso também, porque o sucesso é a realização, e a realização que você tem que ter primeiro o seu reconhecimento, para depois ter o reconhecimento do outro, do próximo. Porque quem busca a realização, ou quem busca o reconhecimento nos outros, é um exibicionista. A pessoa que sempre está buscando o reconhecimento dos outros, ela está querendo aparecer. Ela tem que primeiro se preocupar com a sua realização. Se ela não tiver profundidade, eu acho que ela não chega em caminho nenhum. Aqui. Oh, obrigado. Aí, obrigado. Bom, esse seria assim o meu explanado. Eu gostaria que vocês me ajudassem para fazer o resto da palestra, porque afinal de contas, se eu fosse falar de qualquer tema, ele ia durar aqui os minutos necessários. Mas eu gosto de perguntas, eu acho interessante porque a gente cria interatividade e também alguma coisa que crie mais conceito na minha apresentação. É o meu dom. Eu botaria o dom. Isso. Desde 8 anos de idade que eu toco violão. E minha primeira composição foi com 14 anos de idade. Participei, hoje eu tenho mais de 1.500. Então eu faço uma média de 40 músicas por ano. Eu participei de festivais, quando fui colega aqui dos meninos lá no Marista, da Vieira, que a gente participava dos festivais, hora eu ganhava, hora eu estava em segundo, hora eu estava em terceiro e tal. Já existia uma tendência artística naquela época, mas existia uma repressão familiar sobre a música, porque música e surf era coisa de vagabundo. E eu vivia com esse problema nas costas, né? Música e surfista. E depois, ainda meu pai vivo, eu me lembro que eu fui coordenador nacional de projetos do Banco Econômico, e uma vez eu disse ao meu pai, eu vou largar o banco, porque depois do plano cruzado, Dr. Jorge Galmon, que é o primo de Dr. Ângelo, ele disse para nós que o banco ia reduzir as agências, todos os bancos do Brasil, e que a gente ia ser não mais um departamento de projetos, um departamento de manutenção. Aí eu disse, ô doutor Jorge, aproveitando este momento, você pode me dar meu FGTS para eu... Porque eu não nasci estou muito jovem para fazer manutenção. Eu quero fazer projeto e tal. Ele falou, não, eu entendo a sua intenção, até admiro, porque naquela época trabalhar no banco era uma coisa bacana, dava status, dava tudo, e isso todo mundo sabe. O que aconteceu? 8 meses depois que eu larguei, aí o banco acabou. Aí eu cheguei para meu pai, fiz garoto ainda, né? Já via meu pai, que ele estava certo. Eu previ o futuro. Eu não previ futuro nenhum. Eu dei uma sorte. Cadê a sorte? Cadê a sorte? Eu tenho que botar a sorte. Eu dei a sorte de estar no momento certo, na hora certa, antes de acontecer o errado, vamos dizer assim. Aí, como também teve outro caso muito importante na minha vida, a gente vinha conversando. Hein? Da engenharia e arquitetura.
E meu pai, na hora do vestibular, ele fazia: vou preencher sua ficha, Durval. Aí botava lá 01. Se eu não me engano, 01 era engenharia. Ou era 02, não me lembro. E a arquitetura era 02. Aí meu pai é 02. Não, é 01, rapaz. É 01. Engenharia, engloba tudo. 02. É 02. E eu briguei com ele, garoto, que ele queria que eu fosse engenheiro, e eu fiz a minha, como é que se diz? Outra coisa maravilhosa que aconteceu recentemente. Eu fui para Barra, no Carnaval da Bahia. Todo mundo disse: você é maluco, não vai dar certo. Hoje, o Carnaval da Avenida não tem o mesmo glamour que o Carnaval da Barra. Por quê? Fresquinho, o mar, camarotes de luxo, tudo cresceu. Aí que eu digo a vocês, como o povo não é enganável, né? Enganável. Por que o povo desceu? Porque achava que lá também era melhor. Senão ele ficava lá em cima. Porque quando ele entra ali na Carlos Gomes, não tem como sair mais. Ou na Avenida 7. Ali na Barra não. Ah, eu vou aqui, aí sai para aquela rua de dentro, não sei o que, Acho até eu que daqui a poucos tempo o problema a Barra já não vai servir. Porque todo mundo quer a Barra. Então, se eu desci e deu certo, não foi eu que provoquei isso, eu ajudei a melhorar o mercado da Barra. Então, eu me sinto assim, um visionário. Eu vi que aquele negócio iria funcionar. Esta visão, que está muito atrelada à criatividade, quando o Pedrinho senta lá para bolar um outdoor do Chiclete, ou um outdoor do Eva, ou um outdoor do Asa, ou um outdoor de Ivete, ele tem que fazer assim: poxa, eu não vou botar um outdoor papel assim, que galera é essa, meu irmão? Não pega. Tem que botar assim: o Chiclete, o grande campeão, e entendeu? Postura de Bel, um cara mais sério, um cara mais, né? Tem o maior acervo de prêmios e etc, etc. Ele não pode fazer outdoors para ele de brincadeira assim, creio eu. Aí bota assim: Ivete, meu povo, vocês são lindos demais, eu adoro vocês. Não vai pegar bem, vai pegar bem assim: vamos nessa, galera, porra! Né? No bom sentido da palavra, sem querer, porque ela é guerreira, ela é forte, ela é uma leoa, ela é uma águia, ela é uma caçadora, é uma campeã. Aí não pode botar um outdoor para ela assim: flores do campo, algo parecido. Eu estou tentando dar assim algumas ideias bem esdrúxulas para que ajude a valorizar Durval Leles. A boca sempre aberta. Por que a boca sempre aberta? Porque eu já fui pneu. Ninguém tirou a ideia do maluco. O maluco está ali. Durval, com você e Durval Leles. Só ali no banco da WTL, que o cara pediu: pelo amor de Deus, não abra a boca. Aí eu botava meu banco assim, ó. Não vai vender um banco, você tem que fazer arquiteto. Aí ele disse: pô, se possível, até dar uma desmunhecadinha de arquiteto, no bom sentido. Aí o banco. Isso, eles nos produzem toda hora. São especialistas no assunto, né? Fazer a imagem.
de Madonna igual a imagem de Saba, né? Sade, ou aquela menina que cantou Beyoncé. Não dá. São duas figuras diferentes. Então a mídia tem que saber trabalhar com a sua potencialidade. A essência da criatividade para se chegar ao sucesso tem que reunir todos esses fatores aqui para que você canalize a uma coisa só. Não é fácil. O difícil está aqui em fazer o mix, né? O mix, né? Como é que eu vou fazer, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma empresa de alimentos, um mercado. Como é que eu vou fazer a propaganda dessa empresa de mercado? Não é vestido de Salvador Dalino ou de Durangolino. Compre aqui. Eu acho que não pega bem. Tem que ter uma coisa mais voltada para o mercado e, enfim, as adaptações para que você se transforme num objeto de marca, né? Um objeto de marca. Então, quando você se expõe muito, só porque o cara lhe pagou ali, olha, tome aqui 10 mil reais para você fazer a propaganda de uma loja. Aí tá lá você, pois é galera, liquidação, não sei o que, não sei o que, papapá. Isso é uma coisa. A outra coisa é você vender um conceito, né? Um conceito. Como é que você vende um conceito? Quando você atrela as vontades, né, os objetivos com a estética do seu negócio. Então é por isso que eu digo, você pode se tornar uma pessoa ridícula, porque a gente sempre está com um passo para se transformar num medíocre ou num ridículo, se você escorregar na casca da bananeira, se você exagerar, se você falar uma besteira, se você... É muito difícil um palhaço de circo agradar, vamos dizer assim. É uma coisa complicada. O cara tem que ser um artista para que isso aconteça. Então, é uma profissão, é um momento, como eu disse, não vamos nos exigir no carnaval de querer melhorar o nível da música baiana para o cara tomar cachaça e pegar mulher. Eu não sei, a pessoa chegar lá, caminhando contra o vento, silêncio sem documento, pega, vai direto, vou cantar música de Chico Buarque, vou cantar música de Djavan, entendeu? Flor de Lis, no carnaval. O cara quer saber IPG 1, IPG 2, IPG 3, e quero mais, eu quero mais, e vamos lá, levanta a mão, sacode a poeira, mexe a bundinha, não sei o quê, a vida inteira eu vou me acabar, não tem quem me segure, meu Vale Night, não tem como mudar isso dentro do Carnaval da Bahia, não tem. O objetivo é esse. Agora, músicas boas, sim, tem. Não tem Lua, Dia dos Namorados, Por Seguro, tal, mas tem. A data do Senhor não existe Satanás, Satanás, ó o vampiro, papapá, não sei o quê. Se não tiver essa muqueca, não vai para frente, as coisas não vão. É como se você desencaixasse o foco do objetivo da festa. Eu tenho uma amiga que ela disse que todos nós somos cases de sucesso, né? Cada um tem uma história de sucesso para contar. E ela disse também que a gente não precisa saber tudo, precisa conhecer quem sabe. Aí eu pergunto a você, nesse seu case de sucesso, que referências você tem de network, enfim, quais são as bases, vamos dizer, relacionais desse sucesso? Olha, eu acho que o sucesso ele está muito relacionado à sua índole, principalmente você trabalhar a sua índole. Não é que tenha uma índole especial para o sucesso, é você trabalhar a sua índole, porque se você é uma pessoa, vamos dizer assim, extrovertida, ou você é uma pessoa pacata, ou uma pessoa séria, uma pessoa alegre, você precisa trabalhar a sua mente, né? Eu sou uma pessoa que, quando me dão um momento de
ser alegre, eu sou alegre. Mas geralmente eu sou uma pessoa na minha. Porque como eu vejo, eu aprendi com os comediantes. Eu quando bato um papo com todos eles, são nossos amigos, eles parecem pessoas seríssimas. Eu digo, pô, esse cara não é o mesmo aqui, não é o mesmo lá. Então, por exemplo, não é bem que seja o mesmo, porque ele é alegre, mas ele é comedido, né? A educação, a linhagem, porque você sabe que, vamos dizer assim, até a roupa que você usa tem que ser conveniente ao seu sucesso. Por exemplo, você vai para uma igreja, aí bota um chinelo, uma bermuda, não pegou bem. Você vai para uma praia, aí bota um capote ou alguma coisa assim, não pega bem. Então, assim como a sociedade nos dita algumas normas, elas têm que ser bem aplicadas para que você, vamos dizer assim, dê um conforto à sua índole, que é a sua manutenção de imagem, que é muito importante isso. Por exemplo, por que as pessoas fazem assim? Reparou, todo artista, vamos bater uma foto aqui. Aí o cara, peraí, aí pega o copo da bebida e bota do lado. Por que ele faz isso? Porque a foto com a bebida não pega bem. Então, se ele fosse altamente descontraído, ele não estava preocupado com isso. Por que você chega para uma mulher e faz assim, poxa, vamos bater uma foto aqui agora, peraí, aí ajeita o cabelo, pega um espelho, vê se o batom está no lugar e tal, e pã, porque é uma pessoa que está cultuando assim a sua expressão, a sua imagem, etc. Então, por exemplo, se você é uma pessoa educada, é uma pessoa instruída, culta, que a cultura também faz com que você atinja o sucesso mais rápido. Porque repare que todas as pessoas cultas têm sempre um lugar especial na sociedade, porque a educação, né, conhecimento, faz com que você se evidencie dessa grande massa popular, que o Brasil, inclusive, é mestre nisso, né? Porque analfabetos e pessoas sem nenhum foco de vida até, elas são desorientadas e tal. E o mais importante de tudo, que eu lhe diria assim, Durval, deixe de enrolação e fale logo qual é seu segredo. Eu diria assim, com muita humildade, a humildade, porque a humildade, quem tem o dom, já é uma pessoa bem-sucedida. Todos que eu conheço, humildes, desde do porteiro até o governador, o presidente, tem que ser humilde, porque a humildade é uma força que você tem em prol das pessoas que estão lhe reconhecendo. A pessoa, quando todo mundo seguiu Hitler, o mundo entrou em guerra, porque o cara chegava e todo mundo tem que morrer, todo mundo tem que não sei o quê. Então, é uma coisa, já a própria história já provou o que é isso. Então, quando você vê uma pessoa com assim, a humildade exacerbada, ela faz com que você tenha as ferramentas básicas de qualquer tipo de entretenimento e de relacionamento. Porque uma pessoa humilde, ela recebe qualquer pessoa, ela valoriza, respeita. Então, eu dou um exemplo muito prático. Se o seu avião, Deus me livre e guarde, cair numa selva e você não morreu, qual é a primeira pessoa que você quer que apareça? Boa pergunta. Um gênio. Você sabe o que é que eu diria? Um índio. Um índio. Um caçador. Por quê? O que é que eu entendo de selva? Às vezes aquele índio que não sabe falar, que não sabe negócio, vai lhe salvar. Vai lhe salvar. Então, é isso que eu digo assim, todas as pessoas são importantes.
na medida do momento que você precisa delas. Então você tem que ter humildade para entender que isso é a lei básica da vida. Então eu diria que o meu segredo é esse, porque além de ser humilde, eu exploro isso. Isso é uma reeducação sem fim. Me lembro muito de Irmã Dulce, na época do banco, que o banco tinha uma filiação com ela, e eu muitas vezes fui lá, eu era o chefe do departamento de reforma, e ela falava assim, você às vezes chegava lá, um bocado de homem, cheio de paletó e tal, para visitar, e ela lá trabalhando. Aí chegava alguém no ouvido dela e falava, ô irmã, tem aí o nosso diretor, não sei o que, ela não quer saber de ninguém não. Aí ele olhava assim, calma, ela é assim mesmo, ela não está preocupada com o homem de paletó, ela estava preocupada. Alguém estava doente, precisava. E aquilo eu observava ali, rapaz, que menininha danada, né? Que menininha não, que mulher, que menininha danada, desse tamanho. E ela era uma ex autoritária, não se entregava a nada, então eu olhava assim e falei, poxa, engraçado, né? As pessoas sempre veem ela assim como um anjo, assim, mas não conseguem perceber a ação trabalhista. Nessa linha aí que você está falando, dentro do seu funil, tem uma palavra de trabalho e outra de dedicação. E você, a sua história, pelo que eu vi, você fez 2 faculdades ao mesmo tempo. A de música, já foi uma luta. Isso. Depois, Asa de Águia, no início era viagem o tempo todo, dentro do ônibus o tempo todo para fazer tudo. Ou seja, a ralação é um negócio muito grande. Não, eu sou o último a sair todo dia lá do meu trabalho, porque eu geralmente, antigamente quando eu era solteiro, eu chegava às 11, 11 e meia em casa. Hoje dá 9 eu boto um despertador com alarme para mim. Pem, 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 pem. Quer dizer, tem que ir para casa porque tem que pegar ainda o menino, a menina acordada, né, a Luma, e a mulher esperando você para... Eu digo, amor, cheguei. Poxa, agora também antes de 9 eu não chego. Eu vou até 9, porque quem trabalha com criatividade trabalha sem tempo, né? A gente, por exemplo, às vezes eu estou de noite, acordo assim com um sonho, com a ideia musical, eu corro direto para o iPod, o celular que é gravador, ligo, vou lá para a sala para não incomodar ninguém, pego o violão, registro ali, mesmo com a voz ruim, a inspiração e volto para dormir. No outro dia eu pego aquilo, boto no carro até indo para o trabalho e faço, poxa, essa ideia é boa. Aí vou e faço a música, porque você não pode perder o momento da inspiração. Por exemplo, isso aqui que eu escrevi foi agora meio-dia. Eu disse, poxa, qual é o foco da minha entrevista? Esse aqui. Que para mim seria a palavra que iria nos colocar em alfa. E o que é que tem antes disso? E o que é que tem antes e depois? Pronto, a minha síntese foi montada de acordo com esse papo maravilhoso que ele está batendo aqui. Um dos maiores medos que nós temos é o medo da rejeição. Como é que o artista faz para lidar com a rejeição? Como é que ele lida com a paia? Como é que lida com a crítica? Nos ensine. Existe uma máquina imaginária que se chama citocômetro. Quando você tomou uma vaia, com certeza você fez alguma coisa errada. Ou alguma coisa mal colocada. Aí você liga o citocômetro. Pim. E o pior da situação é quando você está no meio dela, conduzir o que você está fazendo E ligar o citocômetro. e ligar o citocômetro e ele ficou firme. Uma latada, por exemplo. Vamos lá, uma latada. Você está lá tocando, daqui a pouco, puf, toma uma lata. Eu nunca parei por uma latada. E já tomou alguma?
várias. Todos nós tomamos latada, porque a latada vem de um bêbado. O cara é seu fã, e você tá ali. Aí você toca uma música que ele não gosta. Vampiro. Essa água, cara. Percebeu? Aí, às vezes, dá para baixar. Às vezes vai bater no músico lá atrás, olha o teclado todo. Alguma coisa aconteceu, mas eu continuo, rapaz, vamos lá, simbora, simbora. Aí vou. Eu não sei, na hora é difícil, depois eu vou pensar o que foi que aconteceu. Eu posso contar aqui uma situação trágica da minha vida, trágica. Na micareta de Fortaleza, uma vez, tinha um morro. E a gente passou tocando nesse morro, jogaram uma pedra de fogo, dessa pedra de fogo, a pedra veio, bateu na minha guitarra, pá, fez um buraco desse tamanho. Aí eu parei e fiz, foi a única vez que eu acho que eu me lembro que eu parei assim, pessoal, que irresponsabilidade, já pensou se isso aqui bate na cabeça de alguém, não sei o quê. Foi uma cena assim como eu nunca imaginei o que poderia assim estar acontecendo, um negócio tão gravíssimo na minha exposição. Aí a gente foi, seguiu, tocou. Vocês acreditam que no ano que vem, no outro ano, um ano depois, jogaram a mesma pedra e bateu na mesma guitarra? Pô! Aí eu nem falei mais nada e segui. Para que eu mostrar para você que ele tinha vontade. Rapaz, eu podia ter morrido, ou eu ou alguma pessoa podia ter morrido. Eu me lembro que em 87, 88, ali naquela curva do Sulacap, eu vi essa cena, um rapaz de filho de Gandhi, assim, vendo o negócio. Depois teve uma confusão assim, tinha uma pessoa do lado dele, aí deram um murro que bateu nesse cara que estava do lado. O cara tomou um murro, saiu caindo assim no chão, puxou a arma e fez assim, pá, 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 pá. Deu 3 tiros. Eu ouvi a bala fazer assim, sim, sim. E eu fiz, foi isso. Ou seja, quantos de nós não passamos por isso? Isso aconteceu comigo, já aconteceu. Ninguém conta, porque isso também não é para se contar. Mas acontece, porque naquela festa, naquele momento, está acontecendo milhões de coisas que você não tem controle. O cara está lá brigando, tira um revólver, dá 3 tiros para cima. Você está onde? Você está em cima. Se for na sua direção, você acha que o cara vai ser que nem um atirador de elite que vai mirar, que vai não sei o que, ou seja lá o que for? Existe esse problema em grandes massas, reunião de massas populares. Então, eu sempre penso em Deus nessa hora. Obrigado, meu Deus, não foi dessa vez. E vou embora. Nem fico pensando para não dar trauma, para não dar isso, para não dar aquilo. Para não dar estímulo, inclusive, para que mais coisas aconteçam. Exatamente. Nem acho que isso que aconteceu fosse assim um motivo para você ficar preocupado, porque tem um velho ditado que eu não posso falar aqui agora, né? Quem tem medo de ir, não come, né? É isso. Se você está ali, você está no meio de uma multidão, que você pode ser, como você disse, ovacionado, vaiado, idolatrado. Tudo que você pensar na vida pode acontecer, porque você é uma peça expositiva. Eu sempre fui curioso pelo carisma, né? Eu acho até porque eu nunca fui muito carismático, então acho que é por isso que eu sempre fui muito sério, então acho que isso não chama muita atenção.
queria que você falasse um pouco isso, se é inato, ou se constrói. Eu acho, vou dar um exemplo aqui, eu acho que o carisma é diferente de caráter. Então você vê, por exemplo, por isso que eu acho assim, às vezes a pessoa não tem carisma, mas tipo, não significa que ela não tem caráter. Eu vou falar um exemplo, então, para não ficar parecendo, por exemplo, que Claudinha Leite, por exemplo, não tem caráter. Certo. Mas você vê, por exemplo, a Claudinha Leite, ela teve neném um mês depois, ela estava linda em cima do trio, e no entanto ela só recebeu críticas, era incrível isso. Ivete, 4 meses depois, gordinha linda, como sempre, mas gordinha, e só recebeu, pô, a Claudinha largou o filho, só fez malhar. Ivete, não, ela é autêntica. Então, assim, o carisma se constrói É isso. O carisma, ele se constrói em cima de uma peça já existente. Porque é o seguinte, o que ela passou, eu também passei, todos passaram. Porque eu gostei muito quando ele colocou aqui no início aquela palavra copiar, porque as pessoas têm vergonha de falar essa palavra, mas essa palavra é real. Eu, quando comecei a minha carreira, eu me pautei muito em Bel. Afinal de contas, ele já era uma grande estrela. Em Gilberto Gil, em David Gilmour, do Pink Floyd, em Santana. Porque se a gente não tiver um espelho, a gente não sabe nem o que vai fazer. Porque para você inventar alguma coisa, isso é 1 em 1 milhão, 1 bilhão. Isso é verdade, porque está tudo já aí. Mas você se reinventar, isso é criatividade. Então eu acho assim, se alguém criticou e essa coisa não tem muito fundamento, você segue em frente, como também Durval às vezes eu já ouvi, é o palhaço do carnaval. Não deixa de ter um certo fundamento, porque a palhaçada é presente no meu espírito. Eu vou achar que não sou, eu não posso contestar isso, eu tenho isso dentro de mim, mas é uma coisa que tem que ser explorada, reconstruída. Então meu carisma, como você falou, ele também passa por uma escola, como todos os carismas, de aprendizado. Eu acho que a própria Ivete, o Chiclete, Bel, Claudinha, eu, o Tuca do Jamil, todos vão ter que sempre ao se repesquisar, para se reinventar, para que não fique velho assim, e esse artista já foi. Mas no Marista você se via como uma pessoa carismática? Me via, eu achava que no Marista, eu por participar do lado musical, efetivo, e Maria Alice também, que foi minha colega, assim, de sala, ela pode se lembrar de vários fatos, onde eu sempre estava com o violão na mão. E uma gaita aqui. uma gaita, imitando a Bob Dylan, foi um dos meus ídolos, que eu segui, pesquisei. Então, tudo isso faz com que você evolua. Agora, o que é que você tem que fazer? Descobrir a sua essência. Você pode pesquisar Santana, pode pesquisar todos eles que eu falei, mas você tem que ter seu estilo. Porque se você não tiver um estilo, aí você vai ser sempre uma cópia, né? Me permita responder. Carisma é nada. Você trabalha, mas é nada. Porque assim é nada. Assim como ele, nós tínhamos vários colegas que cantavam, mas carisma é nada. Por que ele foi à frente? Porque era uma coisa dele. Ele trabalhou, ele teve inteligência, mas nasceu com ele. Essa coisa de pôr gaita, era uma coisa nata. Eu queria sintetizar o que ela falou, até como resumisse essa palestra. Se eu colocasse carisma aqui, eu faria questão de mostrar a vocês que ele não tem, ele não é o carisma, não é o sucesso que a gente imagina pelo carisma. Ou seja, o sucesso para mim é a realização de algum fato ou alguma coisa que você conduziu na vida para que aquilo lhe desse um conforto pessoal sobre o seu objetivo. E o carisma é um dom ou um sentimento
Um atributo. um atributo que ajuda ao sucesso, porém não é um fator predominantemente básico para que ele exista. Porque se você tiver carisma e tiver uma má índole, eu acho que você não vai ser uma pessoa realizada, porque esse reconhecimento não vai ser do jeito mais correto que a gente acha, que é quando se tem uma unanimidade, ou quase que a unanimidade, entendeu? Essa relação de carisma com sucesso, para entenderem que vocês são pessoas, nós somos pessoas com os mesmos atributos ao sucesso, não importa em que, mas o sucesso não é relacionado só ao artista, resumindo o que você falou sobre carisma, né? Eu vou completar, ter a pretensão de ter com autoaceitação. Se você está satisfeito com aquelas ideias, com o seu interior, as coisas que você coloca passam a ter uma força muito maior. E o carisma acaba sendo uma consequência. E pode ser em qualquer área que você trabalhe, independente de onde você esteja. Você está bem. As duas perguntas. Foi uma pergunta relacionada à música. Tem uma música sua que é Festa. Festa, a gente pede festa. Essa música quando surgiu foi uma febre para muitos baixistas. Isso. Ele tem que tirar o baixo, o eliminado, então aquilo ali fez com que os músicos se despertassem para os leves no contrabaixo. Eu fui um deles. E eu me acabei para fazer o contrabaixo, já faz o trabalho de fazer. Ela é viva, Ela é viva. Então, a pergunta é a seguinte: quando você vê uma banda amadora cantando uma música, fazendo um arranjo que está matando uma música, como você se sente? Tá ok? Matando a música? Ah, entendi. Bom, eu tenho que interpretar como um arranjo novo. Porque é como eu vejo assim, quando eu vou tocar do lado, por exemplo, Gilberto Gil. Ele é muito rico no seu conhecimento musical e ele sabe que a gente sabe que a gente do lado dele, pela questão do conhecimento musical, e ele sabe que a gente do lado dele, e ele vendo a gente do lado dele, a gente sabe que ele também está dando os limites para nós. Porque eu acho que uma pessoa como ele, ou até como eu na hora dessa, tem que ser sábio ao ponto de entender que o limite é uma coisa natural também. Você não pode querer que todo mundo execute uma coisa de uma forma uniforme, mas só ele tem a intenção de fazer já valeu, porque de uma certa forma ele está atingindo o objetivo dele, né? E tudo errado, né? O baixista deu a mão do baixo. No geral, mas é isso, é um arranjo novo. É um arranjo novo. Vamos lá? Vamos fazer aqui. Pegar pelo começo que o Marcos falou, né, em relação à Bahia, e teve no final do ano passado aquela situação controversa aí envolvendo Mizanguanais, Bel, em relação à situação que o Estado está, né, e assim, independente da base de argumentação feita por Nizam para colocar a situação de Salvador da Bahia, a gente vê aqui que o nosso estado, nossa cidade hoje não tem essa dinâmica em relação ao futuro. Se a gente pegar, por exemplo, comparação com o estado de Pernambuco, que é outro estado nordestino, que está aí no momento mais pujante. Você que é um cara super eclético, né, empresário, ator, arquiteto, né, também inquieto, como é que você vê um pouco o futuro aqui do nosso estado? Eu acho que o vulcão começou a ebulir, aliás, ele sempre teve ebulição. Tem horas que ele joga a sua larva, tem hora que ele fica calmo, mas o vulcão do carnaval ele é muito forte, porque é como você disse, não é um negócio que está atribuído só aos cantores, mas sim a toda uma comunidade, uma cidade, vamos dizer assim, uma coletividade que busca os interesses de sobrevivência em cima do negócio. Então, por exemplo, é óbvio
que quando alguém é atingido de alguma forma, ele revida. Às vezes revida do lado errado, falando uma besteira, ou às vezes ele queria dizer uma coisa e não soube dizer, ou às vezes mas existe assim uma lei americana, né, que fala assim, tudo que você falar será usado contra você. Então eu sempre tenho assim, toda vez que eu acabo de falar, eu vou sair daqui e vou perguntar, ô Cássia, foi legal? Eu falei legal porque ela está de fora, ou minha irmã, ou até vocês mesmos, porque a gente às vezes tem até dúvida do que a gente fala, porque a gente coloca, nós nesse momento somos expostos, né, a falar coisas que podem ser bem interpretadas ou mal interpretadas. Quanto à questão da interpretação do nosso carnaval, eu acho que existem muitos interesses. Tem o interesse cultural, tem o interesse político, tem o interesse social, tem o interesse econômico, e é preciso perceber aonde é que esses interesses prejudicam ou ajudam. Porque quem está certo? No final da história, todos estão certos. Porque todo mundo está querendo o sucesso. Mas, às vezes, o sucesso não é um bem comum. Principalmente quando a gente está falando de uma coisa que atinge, vamos dizer assim, o coração de uma cidade onde fundou um país, né? O Brasil nasceu aqui, tem 500 anos que a gente faz carnaval. Desde a senzala, com os negros fazendo os seus batuques de revolta e protesto, porque não podiam fazer nada, até as festas dos colonos, com as suas influências europeias, enfim, tudo isso nasceu aqui. E eu tenho certeza que se eu sou um representante da Bahia hoje, na sua musicalidade, alguns espíritos dessa miscigenação incorporaram na minha família e entraram, fundiram no meu sangue para que eu pudesse estar com essa representatividade. Mas acho sim que não é só em cima dos artistas que deve estar a responsabilidade, principalmente nos governantes, prefeitura, governo do estado e as entidades carnavalescas e etc., que prezam pela sua preservação da cultura, principalmente, porque eu, quando sinto que eu falo algo muito na frente e que foi mal interpretado, eu recuo. Eu tenho que dar o direito também me lembro que me ensinaram uma vez que tem uma palavra que as pessoas não gostam de ouvir, mas ela é real. A mediocridade é tudo que está na linha da média. Ninguém gosta da palavra mediocridade, porque mediocridade foi até usada de uma forma pejorativa. Mas, por exemplo, um atleta que faz 1 minuto e 50 de natação em 100 metros, ele é medíocre. Um atleta que faz em 45 segundos, ele é um atleta avançado. Então, por que você achar que a mediocridade é uma coisa diminutiva, se você está na média? Mas o poder espiritual do ser humano, ele sempre quer estar acima da média. Então é por isso que essa palavra ficou pejorativa. Então talvez alguns empresários que têm um nível muito alto de cultura e tal, não consigam entender o lado medíocre do sistema. Você não pode menosprezar o poder do povo. E o povo é quem elege seus ídolos, não é você. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa querida, e sou até uma pessoa que estudou no Marista e se formou, etc, etc, eu acho que a maior responsabilidade que eu tenho é com as pessoas que me elegeram um ídolo, e não com as pessoas que me julgaram um ídolo. Então, é nesta hora que a gente tem que ter aquele ponto de equilíbrio em não ficar pernóstico, e não se arremeter ao lado cultural, e entender que por você ser uma pessoa querida, ali tem uma multidão ovacionando você, e com certeza a voz do povo é a voz de Deus. É aí onde
a gente tem que respeitar esta força, né? Que horas? 3 coisas. Depois de tantos lanchinhos, nós resolvemos dar um passo à frente. Estamos fazendo um livro com depoimento de todas as pessoas que vieram até. Estou tornando isso público porque alguns não sabem. Você vai receber naturalmente 2 e-mails, um deles me retrata isso. A ideia é usar cada folha, nas 3 primeiras linhas a pessoa se identifica, nas próximas 5, em breve aqui, e depois um espaço de 24 linhas, 72 posições, onde a pessoa com uma passagem, um sopro de vida, uma vivência, e o título do livro, pelo menos até agora, não encontramos nenhum melhor, é um negócio assim, não vá se inspirando. Tá bom, Tá certo? obrigado. Segundo ponto, muito obrigado pela presença, principalmente aqui que se convidou pela primeira vez, obrigado pela doação. Valdeir, a bola é sua para concluir. Do Valendo do Rei. Obrigado. E Deus faz uma responsabilidade aqui, responsabilidade retada, correta, que é lhe passar a caixa preta. Caixa preta. Tem que ter, né? E antes de eu passar a caixa preta, eu estava com muita ansiedade, né? Rapaz, Duval vai estar lá sexta-feira e eu dormi hoje, ontem, né? Eu disse meu filho, rapaz, amanhã eu vou entregar um prêmio para o Duval Lé. Duval Lé na sua empresa, pois é. E eu atribuí uma frase a esse momento, juntamente com uma expressão que existe na Bíblia. E a frase fica assim, porque diz assim, quando dormimos e acordamos, não, quando dormimos e temos sonhos, é necessário acordarmos com os pés firmes no chão, administrando nossas ansiedades, porque um dia para Deus vale como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, esse momento aqui para a gente vale como 1000 anos, milhares de anos, né? Porque você é uma pessoa importante que representa a nossa Bahia. Obrigado.